Olá, estamos aqui com mais um Proseando e o nosso convidado de hoje é a nossa irmã Ana, aqui da IEL. Ela é advogada e ela tem muito para compartilhar conosco a respeito da sua experiência com Jesus. Olá, Ana. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta que eu tenho para você é uma pergunta bem simples, como eu faço para todos os convidados, é: quem é a Ana? Simples em tese, né? Bom, a Ana é uma advogada, mineira, que veio para Cascavel há 6 anos atrás, morar de Belo Horizonte, viemos eu e meu marido, e que tem estado nessa cidade buscando uma nova forma de viver, né, novas oportunidades. Desde que você veio para Cascavel, você tem enfrentado assim questões bem particulares. E quando eu falo particulares, são questões de foro íntimo, né, lutas que ninguém pode entrar no seu mundo e entender da mesma maneira que você entende a sua própria luta. Você poderia compartilhar um pouquinho conosco o que você tem vivido nos últimos anos, quais são as lutas que você tem enfrentado? Bom, há 4 anos, 5 anos atrás, logo depois da gravidez que a Sofia nasceu, né, eu comecei a sentir algumas dores, a minha pele começou a ficar muito machucada e eu comecei a ter dificuldades para andar, dificuldades para movimentar. E foi quando eu comecei uma investigação, ia a vários médicos para saber o que estava acontecendo. E eu tive o diagnóstico de lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, em que, resumidamente, o seu corpo te considera um inimigo dele, e a partir daí ele começa a tentar te matar. E então, já 4 anos que eu tive o diagnóstico, fiquei 1 ano sem diagnóstico, foi quando, efetivamente, devido ao comprometimento das articulações, tinha dificuldade para andar, dificuldade para ir ao banheiro sozinha. E, de 4 anos para cá, eu tenho lidado com as limitações de uma doença autoimune. E como é que você, de forma prática, tem usado a sua fé para se fortalecer nesse momento, durante essa luta, né, que já dura aí 4 anos? Como a sua fé tem sustentado você? Bom, Cristo é tudo, né? Quando eu me vi com um diagnóstico de uma doença que não tinha cura, de uma doença que a medicina, quando você vai estudar, a medicina ela não explica como o seu próprio corpo te considera um inimigo, né? Todo o seu sistema de defesa passa a te atacar. A gente não pode dizer que você não tem, de alguma forma, a sua fé abalada. E você passa por momentos em que você realmente, né, pergunta: Deus, por que eu? Mas uma das coisas que a minha fé me sustentou foi entender por que não eu? Né? Por que não eu? E, desde então, Cristo tem sido essa referência para mim, porque muitas vezes, em momentos de extrema dor, de extrema dificuldade, de extrema limitação, a imagem que me vem é realmente daquilo que Cristo fez por mim naquela cruz, porque Ele é o único que não deveria estar ali. E o que eu tenho aprendido muito através de testemunho de outras pessoas e tenho tentado aplicar na minha vida mesmo os momentos de dificuldade, mesmo em meio ao caos, Cristo está conosco. E que passar por dores também é um privilégio de estar com Cristo e de usufruir da presença dEle.
o caos traz esse privilégio da oração, o entendimento do privilégio da adoração. E tem sido um sustento para mim. Poder compartilhar da presença de Cristo nos meus piores momentos. Né, de fraqueza emocional, de fraqueza física. E também, em meio ao caos, em meio às dificuldades, eu tenho conseguido ser alvo de misericórdia, de bondade, das pessoas, inclusive. Se nós fizermos uma comparação com alguém que vivenciou uma experiência também de dor, né, guardada as proporções, nas Escrituras, como por exemplo Jó, né, que ele também foi tocado na saúde, ele perdeu a sua saúde, né, pessoas que estavam ao lado dele desanimaram, a própria esposa, né, dele perdeu a fé, os amigos dele tentando achar os motivos pelos quais ele poderia ser acusado de estar passando por aquilo, né? Eu acho que a nossa sociedade religiosa, a nossa cultura religiosa tem muito disso hoje, né? De tentar achar o culpado, a culpa, né? Quem foi que pecou, né? Qual foi o seu pecado, o que levou você a estar passando por isso, né? No entanto, Jó teve essa consciência de fé, de que o Redentor dele continuaria vivo e era ele que deveria se levantar, que Jó tinha essa consciência do Deus advogado, né? Se ele tivesse errado em algum momento, que o próprio Jó não conseguia fazer a leitura, que ele mesmo não podia consertar a sua situação, então ele vai falar assim, que Deus resolva com Deus a meu respeito, porque eu não posso resolver. E no fim, toda essa experiência de fé levou Jó a um crescimento muito grande, onde ele fala assim que a figura de Deus se abre para ele de uma forma que, mesmo em toda a experiência anterior da religião, de uma fé sincera, de uma experiência espiritual legítima, porque Deus dá o currículo de Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ainda assim, depois de toda essa experiência, um novo Deus se abre para ele, né? Uma nova faceta de Deus se abre para ele. E ele fala, eu só te conhecia de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos conseguem ver o Senhor. Então, a sua experiência, essa experiência também de aprofundamento espiritual. Exatamente. Eu praticamente nasci num lar cristão, né? Então, tive o privilégio de crescer, de passar a infância, a adolescência, praticamente toda a minha vida. Até então, eu estava na igreja, né? E realmente eu convivia, a gente estava ali ouvindo falar. Mas no momento em que eu me vi doente nessa situação, primeiro eu fui encontrada na situação de várias pessoas questionarem se eu estava pecando, o que tinha acontecido, maldições de família, né? Tinha de ser quebrada, tinha de olhar para a minha vida, onde eu estava pecando. E aí, realmente, essas frases, o que Jó disse é muito claro para mim, ficou muito claro. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, porque já tinha compartilhado isso com você, outras pessoas sabem, a minha pele, por exemplo, eu tenho fotossensibilidade. Eu amava o sol, eu amava dias ensolarados. E hoje o sol é um dos meus maiores inimigos. Qualquer solzinho que eu tome, mesmo aquele sol gostoso da manhã, a minha pele abre, ela sangra, ela coça. E quantas vezes eu gostaria de ter um caco de telha para coçar a minha, né, onde estava, de não dormir, porque a pele está aberta, de não ter posição. E nesses momentos, o meu refúgio é Deus.
é a presença dele na minha vida. Entender que esse privilégio de estar com ele, como eu disse, no meio do caos, é grandioso. Eu tenho pessoas que, quando a gente conversa, muitas vezes eu falo, olha, hoje a minha oração é, Deus, se a cura vai me afastar do Senhor, me deixa doente. E muitas vezes isso é loucura, né? Como a própria palavra diz, muitas vezes é loucura para os que ouvem, para os que vão pensar nisso e falam, como você quer ficar doente? Mas entender que você passa por um processo na sua vida espiritual em que te faz conhecer mais desse amor que é incondicional, desse amor que te constrange, desse amor que supre as suas necessidades nas mínimas coisas, inclusive com conforto, inclusive com consolo, é algo que ultrapassa o nosso entendimento humano, mas que é maravilhoso. Com certeza. E, bom, provavelmente tem muita gente que vai nos assistir e que está passando por momentos de dificuldade, de dores, nas mais variadas áreas. Principalmente agora, em tempo de quarentena, em tempo de tanta desilusão, temor, né? As pessoas estão com medo do futuro. O futuro agora é algo imprevisível, né? Então, as pessoas entram em um vértice de medo e angústia, né? Você, com a experiência que você adquiriu e que o Senhor tem dado a você através de tudo que você tem enfrentado, né, com a sua fé, quais seriam alguns, ou talvez, conselho que você deixaria para quem está nos assistindo? Bom, a minha experiência no meio do coronavírus hoje. Eu não posso, a princípio, pegar o coronavírus, porque o meu sistema autoimune já me considera uma inimiga. E realmente no início eu tive uma certa angústia, sou humana, né? Falar, Deus, e aí, como eu vou me livrar disso se todas as notícias que nós vemos, inclusive, é de que em algum momento todo mundo vai pegar? E o que me consola, e o que me conforta, e o que me fortalece é, primeiro, como Deus falou com Josué, ser forte e corajoso, né? Eu vou estar com você, eu estarei com você. Segundo, é entender que esse controle sobre as nossas vidas, ela pertence ao Senhor. E nada melhor do que realmente nos entregarmos a Ele. Entregar toda a nossa angústia, todo o nosso desespero, entregar toda a nossa dor, a nossa falta de perspectiva nas mãos dele, porque ele é realmente quem cuida de nós. E desenvolver, e é muito interessante, uma vida de oração, mas não uma vida de oração em que você pede, mas uma vida de oração de relacionamento, de confiança. Uma vida de oração em que a gente muitas vezes abre mão, inclusive, dos seus pedidos e olha para o outro, que eu tenho aprendido muito em momentos de angústia. Eu sempre falo isso com as pessoas. Quantas vezes nos meus momentos de angústia, de desespero, eu falei, Deus, eu vou orar por outra pessoa. Na nossa dor, nós aprendemos a solidariedade. Exatamente. Né? E o que eu tenho aprendido no meu dia a dia, muitas vezes lavando vasilha, lavando roupa, nas minhas responsabilidades, é desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor que nos dá a segurança de que Ele está conosco e que Ele vai cuidar de nós. E mesmo que o caos venha sobre nós, a vontade dele ainda é perfeita, boa e agradável. Amém, amém. Obrigado, Ana, por compartilhar conosco, por participar.
edificar a minha vida, edificar a vida de todos aqueles que vão nos assistir. E estamos aí com o fim de mais um programa Proseando, e eu quero deixar um texto que talvez resuma toda essa nossa conversa, que é um texto muito conhecido, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus como sendo meu pastor, aquele que supre todas as minhas necessidades, e confiar que na promessa dele, ele será fiel, justo e amoroso para com todos nós. Que Deus abençoe a sua vida.